Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor encontre você exatamente onde você está agora. Que este momento de oração seja um abraço de Deus no seu coração. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio. Antes de iniciarmos este momento de recolhimento e fé, quero te pedir um gesto simples, mas de grande importância. Deixe o seu like neste vídeo. Com isso, esta oração chegará a mais pessoas, alcançará mais famílias e tocará corações que estão precisando de paz e esperança. Nesta noite de quinta-feira, dentro deste tempo santo do início do tempo comum, somos convidados a respirar fundo e reconhecer a grandeza do que vivemos nos últimos dias. Há apenas 4 dias, celebramos a solenidade de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e transformou corações medrosos em corações corajosos. Esse mesmo Espírito ainda pousa sobre nós esta noite, meus irmãos. Ele não foi embora, ele permanece, habita em nós, nos sustenta, nos consola. A quinta-feira é, desde os primeiros séculos da Igreja, o dia consagrado ao mistério mais precioso que Jesus nos deixou, a Eucaristia. Foi numa quinta-feira que ele pegou o pão, abençoou, partiu e disse: "Tomai e comei, isto é o meu corpo." Foi numa quinta-feira que ele tomou o cálice e disse: "Este é o cálice do meu sangue." Nesta semana, estamos nos aproximando de uma data muito especial. Na próxima quinta-feira, dia 4 de junho, celebraremos Corpus Christi, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. E esta noite, em vésperas desse tempo de graça, podemos já nos dispor em adoração diante daquele que se entregou completamente por nós. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração pesado pelo cansaço de mais um dia de trabalho. Talvez carregue preocupações que não desaparecem, medos que crescem no silêncio da noite, saudades que doem fundo. Talvez você esteja com lágrimas nos olhos, sem saber explicar ao certo o porquê. E talvez você tenha chegado com gratidão, com alegria, com a sensação de que Deus agiu em sua vida de uma forma especial neste dia. Seja qual for o estado do seu coração agora, você é bem-vindo a esta oração. Aqui não há julgamento, há apenas amor. Agora, coloque diante do Senhor tudo aquilo que pesa no seu coração. Coloque as lutas, os sonhos, os nomes das pessoas que você ama e que precisam da misericórdia de Deus. Com o coração aberto e confiante, iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor meu Deus, Pai eterno, fonte de toda a fé e de toda a esperança, eu me coloco diante de Ti nesta noite de quinta-feira com o coração disposto a crer ainda mais profundamente. Tu sabes, Senhor, que o mundo ao redor não facilita a caminhada da fé. Há vozes que dizem que orar não adianta, que Deus está longe, que a fé é coisa do passado. Há momentos em que a dúvida bate à porta do coração, especialmente nas noites em que o silêncio pesa e as respostas demoram a chegar. Que eu possa, Senhor, permanecer firme na fé mesmo quando não entendo o Teu plano. Que eu não deixe que o cansaço do dia a dia apague a chama que o Espírito Santo acendeu dentro de mim. Que eu escolha, a cada manhã que acordar, confiar em Ti antes de confiar nas minhas próprias forças. Afasta de mim a frieza espiritual que vai se instalando quando paro de orar, quando paro de ler a Tua palavra, quando deixo a rotina me engolir. Concede-me a graça de uma fé viva, que não dependa das circunstâncias, que não se abale diante dos problemas, que permaneça de pé, mesmo quando tudo ao redor parece desabar.
Cura em mim toda incredulidade, toda impaciência com o teu tempo, todo orgulho que me impede de depender de ti. Olha também, Senhor, por todos aqueles que nesta noite estão atravessando uma crise de fé. Visita aqueles que se afastaram da igreja com o coração magoado, que guardaram mágoa de alguma experiência religiosa dolorosa. Estende tua mão sobre os jovens que cresceram sem referências espirituais e que hoje sentem um vazio imenso sem saber nomear. Toca o coração dos que, em alguma noite de desespero, duvidaram da tua existência. Acolhe aqueles que estão buscando um sentido para a vida e ainda não encontraram o caminho de volta para ti. Derrama tua misericórdia sobre cada coração que se sente perdido neste mundo sem Deus. Onde houver dúvida, traz a certeza da tua presença. Onde houver desânimo espiritual, traz o fogo do Espírito Santo. Onde houver afastamento, traz o caminho de volta ao lar. Eu confio em ti, pois tu nunca falhas. Nas tuas mãos deposito a minha fé, pequena como um grão de mostarda, mas que sabe que contigo pode mover montanhas. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, guerreiro de Deus, guardião daqueles que invocam o nome do Senhor, eu recorro a ti nesta noite com confiança e com urgência. O mundo em que vivemos está cheio de armadilhas invisíveis. Há forças que trabalham contra a paz das famílias, contra a harmonia dos lares, contra a saúde espiritual dos nossos filhos e dos nossos idosos. E muitas vezes não sabemos nem identificar de onde vem tanto peso, tanta confusão, tanto conflito sem razão aparente. Que eu possa dormir esta noite sob a tua proteção, São Miguel. Que tua lança luminosa afaste todo espírito de opressão, todo pensamento que não vem de Deus, toda angústia que o inimigo semeia no silêncio da madrugada. Afasta de mim toda influência do mal, toda inveja que terceiros possam ter enviado contra a minha vida, toda palavra negativa que foi falada sobre o meu futuro. Concede-me a graça de um sono protegido, um descanso em que anjos bons guardem a minha cama. Defende a minha mente de todo pesadelo, de todo medo que aparece quando as luzes se apagam. Olha também por todas as famílias desta cidade e deste país. Visita aquelas casas onde há brigas constantes, onde o ambiente ficou pesado de mágoas acumuladas, onde os laços de amor foram sendo corroídos pelo rancor e pelo orgulho. Estende tua proteção sobre as crianças e os adolescentes que, por meio das telas e das redes sociais, estão sendo expostos a conteúdos que os afastam de Deus e os aprisionam em medos e vícios. Protege os idosos que vivem sozinhos e que muitas vezes são os mais vulneráveis à ação do mal. Coloca o teu escudo diante de cada porta, de cada janela, de cada coração que clama por proteção. Onde houver divisão, traz a unidade de Cristo. Onde houver escuridão espiritual, traz a luz do Senhor. Onde houver ataques invisíveis, traz a defesa dos anjos santos. Eu confio na tua missão, São Miguel, porque Deus te enviou para guardar os seus filhos. Amém. Espírito Santo de Deus, luz que ilumina a mente, paz que acalma o coração, eu te invoco nesta noite com todo o afeto da minha alma. Faz apenas 4 dias que celebramos o teu derramamento glorioso sobre a igreja, e eu quero te dizer que ainda preciso de ti agora, não menos do que os discípulos precisavam naquele cenáculo. A vida é complexa, os dias são longos e cansativos, e a mente humana carrega uma quantidade imensa de pensamentos que nem sempre nos deixam em paz. Que eu possa deitar a cabeça no travesseiro esta noite e sentir que tu estás comigo. Que eu não precise ficar revivendo os erros do dia, as conversas que não foram bem, as palavras que saíram erradas, os planos que não deram certo. Afasta de mim toda ansiedade, todo pensamento em espiral que não me deixa descansar. Concede-me a graça de uma mente quieta, de um coração sossegado, de um sono profundo e restaurador. Cura em mim toda a depressão que se instala no silêncio da noite, toda a melancolia que não encontra razão de ser, todo o peso emocional que foi se acumulando sem que eu percebesse. Quando eu acordar amanhã, que seja com a tua paz renovada, com disposição para um novo dia,
com olhos que enxergam a tua presença em cada momento. Olha também por todos aqueles que nesta noite não conseguem dormir. Visita aqueles que estão deitados com os olhos abertos, cheios de preocupações que parecem maiores do que qualquer solução. Estende tua consolação sobre os que sofrem com transtornos mentais, com depressão profunda, com crises de ansiedade que chegam de surpresa e paralisam. Toca o coração dos que choram no escuro, sem ter com quem dividir a dor. Abençoa especialmente aqueles que amanhã terão um dia difícil, uma notícia dura para receber, uma decisão importante para tomar e que precisam desta noite de descanso para terem forças. Onde houver insônia, traz o descanso de Deus. Onde houver pensamentos de desespero, traz a certeza do amor do Pai. Onde houver escuridão emocional, traz a tua luz suave e consoladora. Espírito Santo, derrama sobre cada um de nós a graça de dormir em paz e acordar renovados para servir ao Senhor. Amém. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, tu que conheces cada dor do corpo humano, cada célula que sofre, cada órgão que luta para funcionar, eu te apresento nesta noite de quinta-feira todas as enfermidades que carregamos. Esta é uma noite especialmente preciosa para esta oração, pois nos aproximamos da solenidade do teu corpo e sangue, o Corpus Christi. E eu sei, Senhor, que aquele mesmo corpo que se partiu por nós no altar do Calvário tem o poder de reconstituir, de restaurar, de curar tudo aquilo que o sofrimento desfez. Que eu possa crer nesta noite que tu és o Deus que cura, que eu possa apresentar a ti cada dor que sinto, cada limitação física que carrego, cada diagnóstico que me assustou. Afasta de mim toda doença que procura se estabelecer no meu corpo. Concede-me saúde, Senhor, não apenas ausência de doença, mas bem-estar completo, energia para servir, disposição para amar, força para levar a cruz de cada dia com alegria. Cura em mim tudo aquilo que os médicos humanos ainda não sabem curar, pois tu és o médico do impossível. Olha também por todos os enfermos desta noite. Visita cada leito de hospital, cada UTI onde alguém luta pela vida conectado a máquinas e cercado pelo medo. Estende tua mão sobre os doentes de câncer, os diabéticos, os cardíacos, os que aguardam um resultado de exame com o coração apertado. Abençoa os que estão em asilos e casas de repouso, muitas vezes longe da família, sentindo-se esquecidos. Fortalece os cuidadores, as filhas e os filhos que passam as noites velando seus pais enfermos, os enfermeiros e médicos que neste momento estão de plantão, cuidando com dedicação de quem sofre. Que as tuas mãos, Senhor, toquem cada ferida, cada dor, cada coração partido pela doença. Onde houver sofrimento físico, traz o teu toque curador. Onde houver medo diante de um diagnóstico, traz a tua paz que excede todo o entendimento. Onde houver um corpo que parece não ter mais forças, traz a ressurreição que começa ainda aqui nesta terra. Eu confio em ti, Senhor Jesus, porque tu foste ferido para que eu fosse curado. Amém. Senhor Deus, Pai de toda a família, tu que criaste o amor entre as pessoas e o colocaste no coração de cada ser humano, eu te apresento nesta noite os lares do nosso país. O Brasil é uma nação de famílias grandes, de encontros em volta da mesa, de afeto que se expressa com abraços e com comida partilhada. Mas eu sei, Senhor, que atrás de muitas portas fechadas há silêncios pesados, há casais que dormem lado a lado, mas estão muito longe um do outro. Há filhos que não conversam com os pais há meses. Há famílias que foram despedaçadas por mágoas que nunca foram ditas. Que eu possa esta noite perdoar aqueles da minha família que me magoaram. Que eu possa ser o primeiro a estender a mão, a dizer a palavra de paz, a não deixar que o orgulho vença o amor. Concede-me a sabedoria de falar o que precisa ser dito com gentileza, de ouvir o que precisa ser ouvido com paciência, de amar mesmo quando é difícil, mesmo quando a outra pessoa não está facilitando. Afasta de mim toda frieza no relacionamento com aqueles que mais amo, todo distanciamento que vai crescendo devagar e que um dia, se não for tratado, separa para sempre.
Olha também pelos casais que estão em crise nesta noite. Visita aquelas relações que chegaram a um ponto de desgaste tão profundo que um ou os dois já estão pensando em desistir. Estende tua graça sobre os casamentos feridos pela infidelidade, pela falta de diálogo, pela pressão financeira que cobra um preço alto no amor. Abençoa os filhos que estão crescendo em lares divididos e que carregam dentro de si a confusão de não entenderem o que está acontecendo com a família. Protege as famílias afetadas pelo alcoolismo, pelas brigas constantes, por qualquer forma de violência que destrói o que deveria ser um ninho de paz. Cuida com carinho especial das mães que criam os filhos sozinhas, que trabalham o dobro e que muitas vezes chegam à noite exaustas e sem reconhecimento. Onde houver desamor no lar, traz o teu amor que tudo suporta. Onde houver palavras que feriram, traz a cura do perdão verdadeiro. Onde houver uma família prestes a se partir, traz o milagre da reconciliação. Eu confio em Ti, Pai de toda a família, pois Tu és o laço que mantém tudo unido. Amém. Pai de misericórdia, Deus do amor e do perdão, eu venho diante de Ti nesta noite com a humildade de quem reconhece que não é perfeito, que errou hoje, que carrega falhas que se repetem com uma frequência que às vezes me envergonha. É no silêncio da noite, Senhor, quando tudo se acalma, quando a agitação do dia cessa, que a consciência fala mais alto. E eu não quero ignorar essa voz. Eu quero escutá-la, reconhecer o que preciso reconhecer e receber de Ti o perdão que só Tu podes dar. Que eu possa identificar nesta noite as palavras que falei que feriram alguém sem necessidade, as vezes em que fui impaciente, grosseiro, indiferente com quem precisava de mim. Afasta de mim todo orgulho que me impede de pedir desculpas, toda teimosia que me faz insistir em posturas erradas por não querer parecer fraco. Concede-me a graça de um coração contrito, de um arrependimento verdadeiro que não é apenas remorso passageiro, mas uma decisão de mudar. Cura em mim todo o hábito que me afasta de Ti, toda tendência ao pecado que conheço bem e que preciso abandonar com a Tua ajuda. Dá-me coragem de buscar o sacramento da reconciliação, de sentar diante de um sacerdote e me libertar de tudo aquilo que pesa. Olha também por todos aqueles que nesta noite carregam o peso de uma culpa profunda. Visita aqueles que erraram de uma forma que parece irreparável e que acreditam que não merecem mais o Teu perdão. Estende Tua misericórdia sobre os que se afastaram da igreja por vergonha dos seus pecados, sobre os que carregam segredos pesados há anos e não sabem mais como se libertar. Toca o coração dos que fizeram o mal sem querer e que agora sofrem com o arrependimento. Lembra a todos eles, Senhor, que a Tua misericórdia é maior do que qualquer pecado, que o Teu amor nunca desiste de nenhum filho, que Tu eras o Pai que viu o filho pródigo ainda de longe e correu ao seu encontro. Onde houver culpa que paralisa, traz a libertação do perdão. Onde houver vergonha que isola, traz o acolhimento do Teu amor. Onde houver um coração que se acha indigno de Ti, traz a certeza de que és o Deus que não rejeita nenhum filho arrependido. Nas Tuas mãos, Pai misericordioso, eu deposito tudo aquilo que sou, com pecados e tudo mais. Amém. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Rainha do mês de maio que está quase terminando, mas que nunca cessa de nos cercar com o Teu amor materno, eu venho a Ti nesta noite com o coração cheio de confiança. Estamos em maio, o Teu mês mais especial, e eu não poderia encerrar esta oração sem me jogar nos Teus braços e Te dizer: Mãe, cuida de mim, que eu possa aprender contigo, Maria, a dizer sim ao Senhor mesmo quando não entendo o plano. Tu disseste sim, sem saber tudo o que viria depois. E esse sim Teu mudou a história do mundo. Ensina-me essa coragem do sim cotidiano, do sim às responsabilidades, ao amor que se entrega, à vontade de Deus que nem sempre é fácil de aceitar. Afasta de mim toda resistência ao que Deus quer para a minha vida, todo apego a caminhos que escolhi sozinho sem consultá-lo. Concede-me a graça de imitar a Tua humildade, Mãe, pois Tu, sendo a mais santa, foste a mais simples. Cobre com o Teu manto sagrado cada parte da minha vida, o meu trabalho,
os meus sonhos, os meus relacionamentos, os meus medos e especialmente esta noite de descanso que começa agora. Eu te peço também, Mãe querida, que cubras com teu manto toda a minha família. Leva ao Senhor Jesus cada nome que carrego no coração, cada pessoa por quem me preocupo, cada filho, cada esposo ou esposa, cada pai e mãe idosa, cada irmão que está longe da fé. Tu és a advogada mais poderosa diante do trono de Deus, pois és a mãe do Rei. Apresenta ao teu filho as nossas necessidades como fizeste nas bodas de Caná, quando disseste simplesmente: eles não têm vinho, e ele atendeu. Faz o mesmo por nós, Nossa Senhora. Diz ao teu filho o que nos falta, o que nos dói, o que nos faz falta. Esta noite, enquanto eu fechar os olhos, quero sentir que tu estás perto, que os anjos que te servem também guardem o meu sono, que eu acorde amanhã com o nome de Jesus nos lábios e a tua proteção sobre os meus ombros. E quando chegar o último dia da minha vida, que sejam as tuas mãos maternas a me guiar para o encontro com o teu filho. Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, intercede por toda esta nação amada. Mãe do céu, acolhe-nos debaixo do teu manto de amor. Amém. Antes de concluirmos este momento tão precioso de oração, quero te agradecer de coração por ter permanecido aqui até o fim, rezando comigo, colocando o teu coração diante de Deus. Isso tem um valor imensurável. Quero que saibas que cada palavra que rezamos juntos esta noite foi escutada pelo Pai que está nos céus. Agora rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou e em seguida invocaremos aquele que veio sobre nós em línguas de fogo, o Espírito Santo. Com fé e confiança, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder do Espírito Santo. Peço que você escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, tende piedade de nós. Que Deus sempre abençoe a sua caminhada e fortaleça a sua fé. Boa noite, durma em paz, sob a proteção do Senhor. Amém. Boa noite.